Quando Hiroshima, dos 67 anos, chegou ao restaurante Dona Flor, naquela sexta-feira à noite. Suas mãos tremiam segurando a bolsa de couro marrom, que ganhara do falecido marido Antônio, 20 anos antes. Ela havia se arrumado com um vestido azul marinho que guardava para ocasiões especiais, passado batom coral nos lábios ressecados e penteado os cabelos grisalhos com cuidado. Porque a nora Camila havia insistido tanto para que comparecesse ao jantar de aniversário do neto, Bernardo. O restaurante estava movimentado, cheio de família celebrando a chegada do fim de semana. O aroma de temperos caseiros pairava no ar, misturado ao som de conversas animadas e talheres, tocando os pratos. Iracema se aproximou da mesa onde toda a família já estava reunida, menos Diego, seu filho de 42 anos, Camila, de 38, e os dois netos, Bernardo, que completava 12 anos, e Marina, de 9. Dona Iracema chegou, disse Camila, levantando os olhos, com aquele sorriso falso, que Iracema conhecia bem. A nora usava um vestido vermelho justo, e brincos dourados que brilhavam sob a luz amarelada do restaurante. Infelizmente não há espaço para mais uma pessoa na mesa. A reserva está completa para 5 pessoas apenas. Iracema sentiu o coração afundar no peito, como se alguém tivesse apertado um nó em suas entranhas. Olhou para o filho Diego, esperando que ele dissesse alguma coisa que a defendesse, que explicasse que havia um mal-entendido, mas Diego apenas baixou a cabeça, mexendo nervosamente no guardanapo sobre a mesa, sem coragem de olhar nos olhos da mãe. Talvez a senhora possa jantar em casa mesmo, continuou Camila, a voz doce mas cortante como uma lâmina. Eu deixei aquela lasanha congelada na sua geladeira ontem. Deve ser suficiente. Bernardo franziu a testa, confuso. Mas mãe, você disse que a vovó ia jantar com a gente. Por que não pode sentar aqui? Sua voz infantil ecoou no silêncio constrangedor que se formou ao redor da mesa. Porque adultos resolvem essas coisas, Bernardo, cortou Camila, lançando um olhar de aviso para o filho. A vovó entende. Iracema ficou ali parada, sentindo o peso dos olhares curiosos das outras. Mrs., uma senhora de cabelos brancos numa mesa próxima, sussurrou algo para o marido, claramente observando a situação. O garçom Mateus, um rapaz magro de uns 25 anos, passou perto, carregando uma bandeja, e notou a tensão no ar. Com licença, ela disse finalmente, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Eu só queria dar os parabéns ao Bernardo. Claro, claro, disse Camila, já virando-se para chamar o garçom. Mateus, podemos ver o cardápio agora? Foi nesse momento que algo mudou dentro de Iracema. Durante anos, ela havia engolido humilhações silenciosas, fingido que não doía quando era excluída das decisões familiares, quando suas opiniões eram ignoradas, quando era tratada como um peso morto, que só servia para babysitter, nas emergências. Mas ali, na frente do neto que a amava, sendo dispensada como uma mendiga inconveniente, algo se quebrou. Mateus, ela chamou, a voz agora mais firme. O garçom se aproximou com educação, mas havia algo no olhar dele que Camila não conseguiu decifrar. Você poderia preparar a mesa principal do salão reservado, aquela com vista para o jardim interno? Diego levantou a cabeça pela primeira vez, confuso. Mãe, o que a senhora está fazendo? Mateus sorriu respeitosamente. Claro, Dona Iracema. Vou providenciar imediatamente. Ele se virou para Camila, que estava com o rosto cada vez mais pálido. A família pode me acompanhar? Dona Iracema sempre tem a mesa principal reservada para ocasiões especiais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Camila abriu e fechou, a boca como um peixe fora d'água, enquanto Diego olhava da mãe para o garçom, tentando entender o que estava acontecendo. Marina puxou a manga do vestido do pai. Papai, como a vovó conhece o moço? Eu não sei, Diego gaguejou, se levantando devagar da cadeira, enquanto Mateus reorganizava o restaurante, movendo a família para a mesa mais elegante do lugar, aquela com toalha de linho branco, e vista para um pequeno jardim interno iluminado por luzes amarelas. Iracema observou cada expressão no rosto de Camila. A nora tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a bolsa. Vovó,
Bernardo perguntou, confuso, enquanto se sentava na cadeira acolchoada. Como você conhece esse lugar tão bem? Iracema sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso que carregava anos de segredos guardados. Porque, meu querido neto, este restaurante é meu, assim como outros 2 na cidade. A revelação caiu sobre a família como um trovão em céu aberto. Diego deixou cair o guardanapo no chão. Camila empalideceu completamente. E as crianças olharam uma para a outra, sem entender direito o que aquilo significava. Como assim, seu? Diego perguntou. A voz quase um sussurro. Desde que seu pai morreu. Filho, investi toda a herança que ele deixou no sonho dele de ter um restaurante próprio. Só que mantive isso em segredo da família. Iracema se sentou calmamente na cabeceira da mesa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Durante 15 anos, trabalhei em silêncio, não apenas para me sustentar, mas para garantir que vocês tivessem sempre para onde correr em caso de necessidade. Camila tentou recuperar a voz. Mas, como? A senhora sempre disse que vivia só da pensão do tio Antônio. Disse mesmo, Iracema confirmou, pedindo água para Mateus com um gesto discreto, porque aprende ao longo dos anos que às vezes é melhor guardar certas verdades para si mesmo, especialmente quando a gente é tratada como alguém ultrapassada, cujas opiniões não importam. O jantar prosseguiu em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos comentários empolgados de Bernardo sobre o bolo de chocolate que haviam trazido para ele. Marina brincava com um garfo, claramente sentindo a tensão no ar, enquanto Diego e Camila mal conseguiam engolir a comida. Foi quando Mateus trouxe a conta que a segunda bomba explodiu. Iracema fez um gesto para que ele se aproximasse e sussurrou algo no ouvido dele. O garçom assentiu e se afastou, voltando, minutos depois, com uma pasta de couro. Diego, ela chamou o filho, que estava mexendo distraidamente na comida. Lembra daqueles depósitos que apareciam na sua conta, de vez em quando? Aqueles que você achava que eram benefícios do governo ou erros do banco? O rosto de Diego mudou de cor. Sim, porque eram transferências minhas. EU, quitei suas dívidas do cartão de crédito 2 vezes. Paguei a entrada do seu carro atual. E até mesmo aquela cirurgia da Marina no ano passado. Iracema abriu a pasta e mostrou uma série de comprovantes bancários. 15 anos cuidando de vocês. Em silêncio, enquanto era tratada como um estorvo, Camila engasgou com a água que estava bebendo. O som ecoou pelo salão fazendo outres. Pessoas olharem na direção deles. Ela limpou a boca com um guardanapo, as mãos visivelmente tremendo. Sogra, eu não sabia, ela começou, mas Iracema levantou a mão. Agora, Seban. E agora precisamos redefinir algumas coisas na nossa família. A voz de Iracema era calma, mas havia uma firmeza nela que ninguém jamais havia ouvido antes. Porque respeito não se mendiga, se conquista. E minha generosidade sempre foi proporcional ao tratamento que recebia. Diego engoliu em seco. Mãe, a gente pode conversar sobre isso em casa? Podemos, mas primeiro, Bernardo vai soprar suas velhinhas, aqui, no seu restaurante. Iracema sorriu para o neto, que estava com os olhos arregalados, tentando processar tudo que havia escutado. E depois, vocês vão para casa pensar muito bem sobre como me trataram todos esses anos, enquanto eu segurava vocês pelas costas, sem que sequer percebessem. O bolo chegou com 12 velhinhas acesas, e Bernardo fez seu pedido em silêncio, olhando alternadamente para a avó e para os pais. Quando as chamas se apagaram, Iracema se levantou da mesa, pegou sua bolsa de couro marrom e caminhou em direção à saída. Vovó, onde a senhora vai? Marina perguntou, a voz preocupada. Pra casa, meu amor. Vocês também devem ir. Amanhã, conversamos melhor. Ela beijou a testa de cada neto, acenou brevemente para Diego e Camila e se dirigiu para a porta. Mas antes de sair, parou na mesa do casal de idosos que havia observado a cena anterior. Boa noite, ela disse, educadamente. Espero que tenham gostado do jantar. A senhora sorriu calorosamente. Muito obrigada, dona. A comida estava deliciosa. Fico feliz em saber. Voltamos enquanto Iracema caminhava para seu carro, um Corolla prateado de 2010,
podia sentir o peso dos olhares da família em suas costas. 15 anos de segredos haviam vindo à tona em uma única noite, e ela sabia que nada mais seria como antes, dentro do restaurante. Diego olhava fixamente para a pasta de comprovantes que a mãe havia deixado sobre a mesa, enquanto Camila mexia nervosamente no celular, como se estivesse procurando alguma explicação no aparelho. Papai, Bernardo perguntou baixinho, a vovó está brava com a gente? Diego não soube o que responder. Pela primeira vez em anos, não sabia absolutamente nada sobre a mulher que o havia criado sozinha, que havia trabalhado em silêncio para protegê-lo, e que agora descobria ser alguém completamente diferente do que ele imaginava naquela noite. Enquanto Iracema preparava seu chá de camomila na cozinha silenciosa de casa, o telefone tocou 3 vezes. Era Diego tentando ligar. Ela olhou para o aparelho, mas não atendeu. Havia chegado a hora de eles entenderem que algumas coisas não se resolvem com um simples telefonema do lado do fora. Uma chuva fina começou a cair sobre Joinville, como se o céu também quisesse lavar os segredos que haviam sido revelados naquela noite de sexta-feira que mudaria para sempre a vida da família. Na manhã seguinte, Iracema acordou às 6 da manhã como sempre fazia, mas pela primeira vez em anos, não sentiu aquele peso familiar no peito ao pensar no dia que estava por vir. Preparou seu café preto, sentou-se na cadeira de balanço da varanda e observou o movimento da rua, começando a despertar. Os vizinhos saíam para trabalhar, as crianças brincavam nos quintais, a vida seguia seu curso normal, enquanto dentro dela, algo havia mudado para sempre. O telefone havia tocado mais 7 vezes durante a madrugada. Sempre Diego. Ela sabia que era ele pelo toque insistente, pelo padrão de 3 chamadas seguidas, depois uma pausa, depois mais 3. Era assim que ele fazia desde criança quando queria alguma coisa urgente. Mas Iracema não atendia. Pela primeira vez em 42 anos de maternidade, ela decidiu que seu filho teria que esperar por volta das 9 da manhã. Ouviu o barulho familiar do carro de Diego estacionando na frente de casa. Ela continuou balançando na cadeira, tomando seu café e fingindo ler o jornal local, quando na verdade observava pelas bordas do papel o filho, saindo do veículo com passos hesitantes. Diego aparentava não ter dormido. Os cabelos, castanhos, estavam despenteados, a camisa social amarrotada, e havia olheiras profundas sob seus olhos castanhos. Ele parou no portão por alguns segundos, como se estivesse ensaiando o que dizer, antes de finalmente empurrar a grade e caminhar pelo pequeno jardim que Iracema mantinha com capricho. Bom dia, mãe, ele disse, a voz rouca e cansada. Bom dia, filho. Iracema dobrou o jornal calmamente, mas não se levantou da cadeira. Café está na cozinha se quiser. Diego ficou parado ali, mexendo nervosamente as chaves do carro entre os dedos. O silêncio se estendeu por alguns minutos, quebrado apenas pelo canto dos bem-te-vis no quintal dos fundos e pelo barulho distante do trânsito matinal. Mãe, a gente precisa conversar sobre ontem, ele finalmente disse, sentando-se nos degraus. Davron, precisa mesmo, ela concordou, mas seu tom era neutro, sem demonstrar qualquer pressa ou ansiedade. Por que a senhora nunca me contou sobre os restaurantes? Sobre o dinheiro? A voz de Diego carregava uma mistura de mágoa e confusão que Iracema conhecia bem. Era o mesmo tom que ele usava quando criança, ao descobrir que havia regras na casa que ele não conhecia. Iracema colocou a xícara no pires, com um ruído suave, porque aprendi que às vezes é melhor guardar certas coisas para si mesmo. Diego, especialmente quando as pessoas só nos procuram quando precisam de alguma coisa. Isso não é verdade, mãe. Eu sempre o quê? Ela o interrompeu, finalmente olhando diretamente nos olhos dele. Sempre me incluiu nas decisões da sua família? Sempre pediu minha opinião sobre coisas importantes? Sempre me defendeu quando sua esposa me tratava como uma intrometida? Diego baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar da mãe. Ela sabia que ela estava certa. E essa consciência doía mais do que qualquer grito ou acusação poderia doer. A Camila não quis dizer mal ontem. Ele tentou,
mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Diego, Iracema suspirou, levantando-se. Seu pai morreu quando você tinha 27 anos. Você era um homem adulto, mas ainda precisava de orientação, de apoio. Eu poderia ter mimado você, deixado você dependente de mim para sempre. Em vez, trabalhei em silêncio para construir algo sólido que pudesse proteger nossa família, sem que vocês se sentissem obrigados a nada. Ela caminhou até a grade que separava a varanda do jardim, observando as rosas que havia plantado. Não, quando você se casou com a Camila, eu pensei, agora ele tem uma família própria, precisa aprender a voar sozinho. Então me afastei ainda mais, deixei vocês construírem a vida de vocês, mas mãe, deixa eu terminar. A voz dela estava firme, mas não havia raiva nela. Durante todos esses anos, vocês me procuravam quando precisavam de babá para as crianças, quando precisavam de dinheiro emprestado, quando precisavam de alguém para cozinhar para as visitas, mas nunca, nem uma vez, me perguntaram como estava a minha vida, se eu estava feliz, se eu tinha sonhos próprios. Diego sentiu um nó se formar na garganta. Lembrou-se de todas as vezes que havia ligado para a mãe pedindo favores, de todas as ocasiões em que Camila havia reclamado da sogra na sua frente, sem que ele dissesse uma palavra em defesa dela. Eu achava que a senhora estava bem, ele murmurou. A senhora nunca reclamou de nada. Porque mães não reclamam, filho. Mães aguentam. Iracema voltou para a cadeira de balanço, mas desta vez não se sentou. Ficou de pé, apoiando as mãos no encosto. Mas chega uma hora em que a gente se cansa de só aguentar. Foi nesse momento que outro carro parou na frente da casa. Era Camila dirigindo o SUV branco que Diego havia comprado no ano anterior. Menos com o dinheiro que, agora ele sabia, vinha dos depósitos misteriosos da mãe. Ela saiu do veículo usando um vestido florido e óculos escuros, caminhando pelo jardim com passos calculados. Bom dia, sogra, ela disse, e pela primeira vez em anos, sua voz não carregava aquele tom condescendente de sempre. Havia algo diferente ali, uma cautela que não existia antes. Bom dia, Camila. Iracema a cumprimentou com educação, mas manteve a distância. Eu vim pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Camila tirou os óculos escuros, revelando olhos levemente inchados. Foi muito grosseria da minha parte. Iracema observou a nora por alguns segundos antes de responder. Foi mesmo. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Camila claramente esperava algum tipo de absolvição imediata, alguma resposta materna que minimizasse o que havia acontecido, mas Iracema simplesmente esperou que ela continuasse falando. Eu não sabia sobre os restaurantes, sobre o dinheiro. Camila continuou, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Se eu soubesse, o que mudaria se você soubesse? Iracema interrompeu. Você me trataria bem só porque eu tenho dinheiro? É isso que tá me dizendo? Não, não é isso. Camila corou, percebendo a armadilha nas palavras da sogra. Eu sempre pensei que a senhora vivia só da pensão, que dependia de nós, e isso te dava o direito de me tratar mal? Diego se mexeu desconfortavelmente nos degraus, vendo a esposa se enrolar cada vez mais nas próprias palavras. Ele conhecia Camila há 15 anos, e sabia que ela estava desesperada, tentando consertar algo que talvez não tivesse mais conserto. Onde estão as crianças? Iracema perguntou, mudando de assunto. Na casa da minha mãe, Camila respondeu rapidamente. Eu disse para ela que precisávamos resolver uns assuntos em família. Assuntos em família. Iracema repetiu as palavras, lentamente, como se estivesse saboreando o significado delas. Ontem, eu não fazia parte da família na hora do jantar do meu neto. A frase atingiu Camila como um tapa. Ela abriu a boca para se defender, mas não conseguiu encontrar palavras que justificassem o injustificável. Mãe, Diego se levantou dos degraus, tentando mediar a situação. A gente tá aqui para pedir perdão, para tentar consertar as coisas. Iracema repetiu a palavra, caminhando lentamente até a porta de entrada da casa. E como vocês pretendem consertar 15 anos de desrespeito, nós podemos começar de novo, Camila sugeriu, a voz quase implorante. Incluir a senhora em tudo.
pedir sua opinião sobre as decisões importantes. Porque agora vocês sabem que eu tenho dinheiro. Não é por isso, Diego protestou. Mas sua voz faltava convicção. Iracema parou na soleira da porta e se virou para olhar para os dois. Por um momento, seus olhos se encheram de uma tristeza profunda que ela havia guardado durante anos. Vocês sabem qual foi a parte mais dolorosa de ontem? Ela perguntou baixinho. Não foi a humilhação no restaurante. Foi ver meu neto de 12 anos perguntando por que eu não podia sentar com a família. Foi perceber que até uma criança notou a injustiça que vocês adultos consideravam normal. Diego sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Mãe, por favor, eu preciso de tempo para pensar, Iracema disse, entrando na casa. Vocês também precisam. Vou para a caça. Conversem entre vocês. Pensem no que realmente querem desta família. Porque se é só meu dinheiro que os interessa, é melhor deixarmos as coisas como estão. Ela fechou a porta suavemente, deixando Diego e Camila parados no jardim, perdidos e confusos. Através da janela da sala, podiam vê-la se movimentando pela casa, organizando coisas, como se eles nem estivessem ali. Diego e Camila voltaram para o carro em silêncio. Só quando estavam a algumas quadras de distância, é que Camila finalmente falou. Ela está diferente, murmurou, olhando pela janela. Está, Diego concordou. Mas no fundo sabia que Iracema não estava diferente. Ela estava sendo quem sempre foi, só que agora eles estavam vendo. Enquanto isso, na casa silenciosa, Iracema preparava uma lista mental de todas as mudanças que precisariam acontecer dali para frente. A vida que ela havia construído em segredo estava saindo das sombras e não haveria mais volta. O telefone tocou. Era Mateus, do restaurante, Dona Iracema Desculpe, incomodar. Só queria saber como foi tudo depois de ontem. Está tudo bem, Mateus, e obrigada por ontem. Você fez exatamente o que eu esperava. Sempre às ordens. Patroa, a senhora quer que eu prepare alguma coisa especial para o fim de semana? Iracema sorriu, sentindo pela primeira vez em anos que tinha controle sobre sua própria vida. Prepare sim. Acho que vamos ter muitas conversas importantes pelos próximos dias. 2 semanas se passaram desde o confronto no jardim, e Iracema havia estabelecido uma rotina que Diego e Camila não conseguiam decifrar. Ela não atendia mais os telefonemas quando reconhecia o número deles. Respondia apenas mensagens sobre os netos, e, quando eles apareciam em casa, ela os recebia com educaco fria, oferecia café e mantinha conversas superficiais sobre o tempo ou as notícias do jornal. Diego havia tentado falar sobre os restaurantes 3 vezes, mas Iracema sempre mudava de assunto, ou simplesmente dizia que estava ocupada e eles poderiam conversar outro dia. Camila, por sua vez, havia adotado uma estratégia de bombardeio de gentilezas. Trazia flores, oferecia ajuda com a limpeza da casa, elogiava tudo que via pela frente. Mas Iracema recebia tudo com um obrigada seco, e nada mais. Foi numa terça-feira chuvosa que Diego perdeu o emprego na fábrica de autopeças onde trabalhava há 8 anos. O supervisor, seu Fernando, o chamou na sala no final do expediente e explicou que a empresa estava passando por uma reestruturação, cortando funcionários com salários mais altos para contratar jovens por menos dinheiro. Diego saiu da fábrica, carregando uma caixa com seus pertences pessoais, sentindo o peso da umidade do ar e a pressão de ter que contar para Camila que agora eles teriam que sobreviver apenas com o salário dela como vendedora numa loja de roupas. O salário que mal cobria as prestações do carro e as contas básicas da casa naquela noite. Camila recebeu a notícia em silêncio, sentada na cama do casal, calculando mentalmente quanto tempo conseguiriam se manter antes que as dívidas se acumulassem. Ela sabia que o cartão de crédito já estava no limite, que a prestação da casa tinha 2 meses de atraso e que a conta da escola particular das crianças venceria na semana seguinte. A gente vai ter que cortar gastos, ela disse, a voz tensa, cancelar a televisão por assinatura, tirar as crianças da escola particular, maybe, vender, o caro, ... Não vai dar, Diego respondeu, passando as mãos pelo rosto cansado. O que eu ganho de saber do desemprego,
não cobre nem a metade das nossas despesas. Foi então que Camila falou o que ambos estavam pensando, mas nenhum dos dois tinha coragem de verbalizar. A gente podia conversar com sua mãe. Diego ficou em silêncio por alguns minutos, ouvindo a chuva bater contra a janela do quarto. Ele sabia que Camila estava certa, que Iracema era a única pessoa que poderia ajudá-los naquele momento. Mas a ideia de pedir ajuda financeira para a mãe, que ele havia tratado tão mal, o fazia sentir náuseas. Ela não vai querer ajudar, ele disse finalmente. Ela é sua mãe, Diego e avó das crianças. Ela não vai deixar a gente passar necessidade. Você não viu como ela estava naquele dia. Ela mudou, Camila. Não é mais a mesma pessoa que sempre fez tudo por nós, sem questionar. Camila se levantou da cama e começou a andar pelo quarto. O nervosismo fazendo com que mexesse constantemente no cabelo. Então o que a gente faz? Espera o banco tomar casa? Tira as crianças da escola para colocar numa pública qualquer? Menção às crianças atingiu Diego como um soco no estômago. Bernardo e Marina estavam acostumados com um certo padrão de vida, com a escola particular, com os passeios nos fins de semana, com os brinquedos que pediam. Como ele explicaria para eles que não poderia mais proporcionar essas coisas? No dia seguinte, Diego passou a manhã inteira enviando currículos pela internet e ligando para empresas da região. Mas as respostas eram sempre as mesmas. No momento, não temos vagas compatíveis com seu perfil, ou entraremos em contato se surgir algo. O mercado estava difícil, especialmente para homens de 42 anos sem especialização técnica. Por volta das 2 da tarde, ele decidiu dirigir até a casa da mãe. Encontrou Iracema no quintal dos fundos, regando as plantas do pequeno jardim que ela mantinha com tanto capricho. Ela usava um vestido simples de algodão azul e um chapéu de palha para se proteger do sol. Oi, mãe, ele disse, parando na porta da cozinha. Olá, Diego. Ela não parou de regar as plantas, mas acenou brevemente na direção dele. Tudo bem. Na verdade, não. Ele caminhou até onde ela estava, sentindo o aroma das rosas misturado com o cheiro de terra molhada. Eu perdi o emprego ontem. Iris parou com a mangueira no meio do caminho, uma expressão de genuína preocupação passando pelo rosto dela. Perder como? Demissão. Corte de funcionários. Diego chutou uma pedrinha no chão, evitando olhar diretamente para a mãe. A fábrica está passando por dificuldades. Sinto muito, filho. A voz dela carregava sinceridade, mas havia uma cautela que não existia antes. E agora? Já está procurando outro emprego? Estou tentando, mas o mercado não está fácil para quem tem minha idade. Iracema terminou de regar as plantas e enrolou a mangueira com movimentos mecânicos, claramente pensando em alguma coisa. Diego esperou, sabendo que ela estava processando a informação e decidindo como reagir. A situação financeira ficou complicada? Ela perguntou finalmente. Ficou. Diego engoliu o orgulho e decidiu ser honesto. A gente tem várias prestações atrasadas. A conta da escola das crianças vence semana que vem. E o que eu ganho de seguro-desemprego não vai cobrir nem a metade das despesas. Iracema sentiu lentamente, como se estivesse calculando alguma coisa mentalmente. E a Camila? Ela continua trabalhando? Continua, mas o salário dela sozinho não dá. Entendo. Ela caminhou até o banco de madeira que ficava embaixo da mangueira e se sentou, indicando para Diego fazer o mesmo. E você veio aqui para pedir ajuda financeira? A pergunta direta fez Diego corar. Eu sei que a gente não merece, mãe. Sei que tratamos a senhora mal. Mas as crianças não têm culpa dos erros dos pais. Iracema o interrompeu. Isso eu sei. Diego sentiu uma pontada de esperança. Então, a senhora... Vou ajudar, ela disse. Mas antes que ele pudesse sorrir, ela continuou. Mas não do jeito que você está esperando. Como assim? Iracema se levantou do banco e caminhou até a cozinha, fazendo sinal para Diego a seguir. Ela serviu 2 copos de suco de maracujá gelado e se sentou na mesa da cozinha, indicando para ele fazer o mesmo. Eu posso oferecer um emprego para você, ela disse, mexendo o suco com uma colherinha.
no restaurante. Mas você vai começar como qualquer funcionário novo, lavando pratos, aprendendo o negócio desde o início. Diego quase engasgou com o suco. Lavando pratos, limpando mesas, ajudando na cozinha, aprendendo como funciona um restaurante de verdade. A voz de Iracema era firme, sem espaço para negociação. 8 horas por dia, 6 dias por semana, salário de funcionário iniciante. Mas mãe, eu tenho experiência em outras áreas, Pode... O quê, Diego? Ela o interrompeu, olhando diretamente nos olhos dele. Pode administrar um negócio que você nem sabia que existia? Pode tomar decisões sobre algo que você nunca estudou? Pode comandar funcionários que trabalham comigo há anos e sabem muito mais que você? Diego ficou em silêncio, sentindo o peso da realidade. Ele realmente não sabia nada sobre o negócio da mãe. Nunca havia demonstrado interesse em aprender. Nunca havia sequer perguntado como ela passava os dias. É isso ou nada, Iracema continuou. Você começa de baixo, aprende um negócio, prova que tem comprometimento e dedicação. Se mostrar que realmente mudou, que não é mais aquele homem que deixava a esposa me humilhar sem dizer uma palavra. Aí talvez a gente possa conversar sobre outras posições. E se eu aceitar, o salário vai ser suficiente para cobrir o básico, a prestação da casa, alimentação, contas de luz e água. Mas vocês vão ter que cortar os luxos. Nada de escola particular, nada do restaurantes caros, nada de roupas de marca. Diego sentiu um nó na garganta. A oferta era humilhante, mas ao mesmo tempo era a única tábua de salvação que tinha. E a Camila, como ela vai reagir a isso? Essa é uma conversa que vocês vão ter que ter. Untravel. Iracema se levantou da mesa. Mas se ela achar que o trabalho em restaurante é inferior ao que você merece, talvez seja a hora de vocês repensarem suas prioridades. Mãe, você não precisa me responder agora. Ela o interrompeu. Vá para casa, converse com sua esposa. Pensem bem, porque se você aceitar, não vai ser apenas um emprego, vai ser uma chance de reconstruir nossa relação, de aprender a valorizar o trabalho honesto, de entender o que eu construí durante todos esses anos. Diego saiu da casa da mãe com a cabeça fervilhando. O trajeto até sua casa pareceu mais longo que o normal. Cada semáforo uma oportunidade para ele pensar na proposta que havia recebido. Ele, que sempre se considerou acima desse tipo de trabalho, agora estava sendo oferecido exatamente isso pela própria mãe. Quando chegou em casa, encontrou Camila na cozinha, calculando contas numa pilha de boletos espalhados sobre a mesa. Ela levantou os olhos ansiosa quando o viu entrar. Então, conseguiu alguma coisa? Diego se sentou na cadeira em frente a ela, observando os números vermelhos nos boletos vencidos. Consegui uma proposta, mas você não vai gostar. Que tipo de proposta? Minha mãe ofereceu um emprego no restaurante dela. Os olhos de Camila brilharam por um instante. Que bom. Administrando, gerenciando, lavando pratos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila abriu e fechou a boca várias vezes, como se não conseguisse processar o que havia ouvido. Lavando pratos, ela repetiu, a voz quase um sussurro, começando de baixo. Aprendendo o negócio desde o início. Salário de funcionário iniciante. Camila se levantou da cadeira bruscamente. O movimento, fazendo alguns boletos caírem no chão. Ela está te humilhando. Está se vingando de nós. Está me dando uma oportunidade, Diego Corijo, surpreendendo a si mesmo, com a firmeza na voz. A única oportunidade que a gente tem no momento. Diego, você tem diploma universitário. Você não pode trabalhar lavando pratos. Por quê? Não. A pergunta saiu mais alta que ele pretendia. Por que eu não posso trabalhar lavando pratos? É trabalho honesto. É Dean. Errolem. E é melhor que deixar nossa família passar necessidade. Camila olhou para ele como se estivesse vendo um estranho. Por quê? Porque você é melhor que isso. Sou. Diego olhou ao redor da cozinha, vendo os boletos vencidos, lembrando das prestações atrasadas, pensando no futuro incerto das crianças. Se eu fosse tão melhor assim, não estaria desempregado. Não estaríamos devendo dinheiro para meio mundo. E não teríamos tratado minha mãe como lixo durante todos esses anos. As palavras saíram com uma amargura
que ele não sabia que carregava. Camila ficou parada ali, olhando para ele com uma expressão de choque e incompreensão. Então você vai aceitar? Vai trabalhar para sua mãe, lavando pratos? Diego olhou pela janela da cozinha, vendo as crianças brincando no quintal, alheias aos problemas financeiros da família. Bernardo tentava ensinar a Marina a andar de bicicleta, os dois rindo e se divertindo como se o mundo fosse um lugar seguro e previsível. Vou, ele disse finalmente, porque prefiro trabalhar, lavando pratos, a ver meus filhos passarem necessidade, e porque está na hora de eu aprender o que significa trabalhar de verdade. Naquela noite, enquanto Camila chorava no banheiro pensando em como explicaria para as amigas que o marido estava trabalhando como lavador de pratos, Diego olhava para o teto do quarto, sentindo pela primeira vez em anos que havia tomado uma decisão da qual não se envergonhava. No dia seguinte, ele ligaria para a mãe e aceitaria a proposta. Estava na hora de começar tudo de novo. Diego começou a trabalhar no restaurante Dona Flor, numa segunda-feira chuvosa de junho. Erisy recebeu na porta dos fundos às 6 da manhã, usando um avental branco e com os cabelos presos num coque prático. Ela o apresentou aos outros funcionários como meu filho Diego, que vai começar hoje na cozinha, sem mencionar que ele era seu filho ou dar qualquer tratamento especial. José Antônio, o cozinheiro-chefe de 55 anos que trabalhava com Iracema. Há 10 anos, olhou Diego de cima a baixo com ceticismo. Já trabalhou em restaurante antes? Perguntou, secando as mãos num pano de prata. Não, Diego respondeu honestamente, sentindo o peso dos olhares curiosos dos outros funcionários. Então, vai começar na pia mesmo. Mateus vai te mostrar como funciona. José Antônio se virou para o garçom. Ensina direitinho para ele não quebrar a louça boa. Durante as primeiras 2 horas, Diego lavou mais pratos que em toda a sua vida. A água quente deixava suas mãos vermelhas, o detergente ressecava sua pele, e o ritmo frenético da cozinha o deixava tonto. Cada vez que pensava que havia terminado, chegava uma nova pilha de pratos, panelas e utensílios sujos. Por volta das 10 da manhã, quando o movimento do almoço estava começando, Diego derrubou uma pilha de pratos, fazendo um barulho ensurdecedor que fez toda a cozinha parar. José Antônio suspirou. Mateus balançou a cabeça, e os outros funcionários trocaram olhares de "eu sabia", sem problema, disse Iracema, aparecendo com uma vassoura. Acontece com todo mundo no começo. Ela varreu os cacos com eficiência, mas Diego notou que ela anotou algo num pequeno caderno, que guardava no bolso do avental, no final do primeiro dia. Diego voltou para casa exausto, com dores nas costas e nas pernas, cheirando a detergente e comida. Camila estava na sala assistindo televisão quando ele chegou, e pelo olhar que ela lhe lançou, era óbvio que ela esperava que ele desistisse no primeiro dia. Como foi? Ela perguntou, sem tirar os olhos da televisão. Difícil, Diego admitiu. Jogando no sofá, mas eu consegui... Conseguiu o quê? Lavar pratos. Parabéns. O sarcasmo na voz dela era cortante como uma lâmina. Diego olhou para a esposa, vendo pela primeira vez como ela estava sendo cruel. Camila, eu tô tentando resolver nossos problemas. Estou fazendo o que posso. Você tá se humilhando e nos humilhando junto. Preferi que eu ficasse desempregado? Camila finalmente olhou para ele. E havia algo frio em seus olhos que Diego nunca havia visto antes. Preferia que você tivesse orgulho suficiente para não aceitar esmola da sua. Não é esmola, é trabalho, é humilhação. Naquela noite, Diego dormiu no sofá da sala. Mas não porque brigaram. Ele simplesmente não conseguia mais olhar para Camila da mesma forma. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, ele estava vendo quem ela realmente era, quando as coisas ficavam difíceis. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Diego saía de casa às 5:30 da manhã, trabalhava das 6 às 2 no restaurante, e passava as tardes procurando outros empregos ou estudando sobre administração de restaurantes na biblioteca municipal. Camila mantinha uma cordialidade, tratando-o como um conhecido, incômodo que morava na mesma casa. Mas foi no restaurante que Diego começou a descobrir coisas sobre a mãe que jamais havia imaginado. Iracema chegava todos os dias às 5 da manhã,
para conferir os estoques e preparar o cardápio do dia. Ela conhecia pelo nome todos os fornecedores, sabia o preço de cada ingrediente e tinha uma memória impressionante para os gostos e preferências dos clientes regulares. Dona Marlene sempre pede a carne bem passada, ela explicava para Mateus numa terça-feira, e sem cebola na salada. Ela é diabética, então a sobremesa tem que ser a frutas. Como a senhora lembra de tanta coisa? Diego perguntou, genuinamente impressionado. Porque eu me importo com as pessoas que frequentam meu estabelecimento? Ela respondeu simplesmente, cada cliente que entra aqui é alguém que escolheu gastar o dinheiro dele comigo. Isso merece respeito. Foi nessa conversa que Diego percebeu que durante todos esses anos, ele havia visto a mãe apenas como uma pessoa que estava ali para servi-lo, nunca como uma mulher inteligente e capaz que havia construído algo significativo, com as próprias mãos. Um mês depois do início do trabalho, aconteceu algo que mudaria completamente a perspectiva de Diego sobre o que a mãe havia construído. Era uma sexta-feira movimentada quando chegou no restaurante um homem elegante, de uns 50 anos, usando terno caro e relógio dourado. Preciso falar com a proprietária, ele disse para Mateus, com um sotaque que Diego não conseguiu identificar. Iracema apareceu da cozinha, limpando as mãos no avental. Pois não, em que posso ajudá-lo? Meu nome é Ricardo Tavares, sou da rede de restaurantes Sabor e Arte. Estamos interessados em comprar seu estabelecimento. Diego, que estava lavando pratos na pia próxima, parou para ouvir a conversa. Oh, continuou. Fizemos uma pesquisa de mercado, e seu restaurante tem a melhor reputação da região. Estamos dispostos a pagar R$ 1.200.000 pelo ponto. Mais a marca, mais um contrato de consultoria com a senhora por 2 anos. A quantidade mencionada fez Diego derrubar um copo na pia. R$ 1.200.000, apenas por um dos 3 restaurantes que a mãe possuía. Agradeço o interesse, Iracema respondeu calmamente. Mas não tenho interesse em vender. Senhora, a proposta é muito generosa. A maioria das pessoas na sua idade gostaria de se aposentar, curtir a vida. A maioria das pessoas, na minha idade, não construiu o que eu construí. Ela o interrompeu, a voz firme, mais educada. Este restaurante não é apenas um negócio para mim. É minha vida, meu legado. O homem tentou argumentar por mais alguns minutos, chegando a aumentar a oferta para R$ 1,5 milhão. Mas Iracema se manteve irredutível. Quando ele finalmente saiu, Diego se aproximou dela, ainda em choque. Mãe, a senhora recusou. R$ 1,5 milhão. Recusei. Ela voltou para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Mas por quê? Com esse dinheiro a senhora poderia... Poderia... O quê, Diego? Ela parou e olhou para ele com uma expressão que misturava paciência e decepção. Você ainda não entendeu, não é? Entender o quê? Que isto aqui não é sobre dinheiro. Nunca foi. Ela gesticulou ao redor da cozinha, onde José Antônio preparava o almoço, onde Mateus organizava os pedidos, onde outros funcionários trabalhavam em harmonia. Isto aqui é sobre construir algo significativo, sobre dar emprego para pessoas, sobre alimentar famílias, sobre ter um propósito. Diego ficou em silêncio, processando as palavras da mãe. Durante todo esse tempo, ele havia pensado que ela trabalhava apenas para acumular dinheiro, quando na verdade, ela havia construído algo muito maior. Seu pai sonhava em ter um restaurante, Iracema continuou, a voz mais suave agora. Ele dizia que queria um lugar onde as pessoas se sentissem em casa, onde as famílias pudessem se reunir, onde a comida fosse feita com carinho. Quando ele morreu, eu poderia ter guardado o dinheiro no banco e vivido de juros pelo resto da vida. Mas decidi realizar o sonho dele. E os outros 2 restaurantes vieram depois, quando este deu certo. Cada um emprega 15 pessoas. São 45 famílias que dependem do que eu construí. Ela olhou diretamente nos olhos dele. É isso que você está aprendendo aqui, Diego. Não é só sobre lavar pratos ou servir comida. É sobre responsabilidade sabra construir algo que seja maior que você mesmo. Naquela noite, Diego voltou para casa com uma perspectiva completamente diferente sobre o trabalho e sobre a mãe. Encontrou Camila na cozinha, preparando o jantar com uma expressão carrancuda. Como foi o dia na sua
carreira promissora? Ela perguntou, com ironia. Hoje eu descobri que minha mãe recusou uma oferta de R$ 1,5 milhão para vender o restaurante, ele disse, sentando-se à mesa. Camila parou de mexer a panela e se virou para ele, os olhos arregalados. 1,5 milhão? E ela recusou. Na hora, disse que o restaurante não era sobre dinheiro. Ela está louca com esse dinheiro. Com esse dinheiro ela poderia fazer o quê, Camila? Diego a interrompeu. Comprar mais coisas, viajar pelo mundo. E daí? Ela tem 67 anos, tem uma vida construída, tem pessoas que dependem dela. Ela poderia nos ajudar, poderia pagar a escola das crianças, quitar nossa casa. Nós é que deveríamos estar ajudando ela, não o contrário. A frase saiu com uma convicção que surpreendeu o próprio Diego. Durante todos esses anos, a gente tratou ela como se fosse obrigação dela nos sustentar, quando na verdade, nós é que deveríamos estar orgulhosos do que ela conseguiu. Camila o olhou como se ele fosse um estranho. Desde quando você pensa assim? Desde que comecei a trabalhar, de verdade. Desde que viu o que ela construiu sozinha, Diego se levantou da mesa. Desde que parei de achar que o mundo me deve alguma coisa. Naquela noite, mais uma vez, Diego dormiu no sofá. Mas desta vez não era por raiva ou mágoa. Era porque estava começando a entender que talvez ele e Camila quisessem coisas muito diferentes da vida. No trabalho, Iracema havia notado a mudança no filho. Ele não reclamava mais do cansaço. Não olhava o relógio a cada 5 minutos. E havia começado a fazer perguntas sobre o funcionamento do negócio. José Antônio havia comentado com ela que Diego estava pegando o jeito e que parecia genuinamente interessado em aprender. Numa quinta-feira, ela o chamou no final do expediente. Diego, você quer aprender a fazer os pedidos para os fornecedores? Ele olhou para ela, surpreso. Durante 2 semanas, ele havia observado Iracema fazendo os pedidos, anotando quantidades, negociando preços, planejando cardápios, com base na disponibilidade e no custo dos ingredientes. A senhora confia em mim para isso? Estou começando. Ela lhe entregou uma pasta com planilhas e listas de fornecedores. Mas vai ser devagar. Primeiro você vai me acompanhar, aprender como funciona. Depois, se tudo correr bem, você pode começar a tomar algumas decisões pequenas. Naquela noite, Diego levou a pasta para casa e passou horas estudando os números, tentando entender a lógica por trás de cada decisão. Camila o observava da porta da cozinha, vendo o marido debruçado sobre papéis cheios de números e anotações. Você tá levando isso a sério mesmo, ela disse. E pela primeira vez, em semanas, sua voz não carregava sarcasmo. Estou. Ele respondeu sem levantar os olhos dos papéis. Estou aprendendo coisas que nunca pensei que precisaria saber. Como o quê? Diego parou de escrever e olhou para ela. Como é difícil construir alguma coisa do zero. Como cada real conta quando você está administrando um negócio. Como é importante tratar bem as pessoas que trabalham com você. Camila ficou em silêncio por alguns minutos, observando o marido trabalhar. Pela primeira vez, desde que tudo havia começado, ela se perguntou se talvez ela estivesse errada sobre algumas coisas. Diego, ela disse finalmente. Sim, você está feliz fazendo isso? A pergunta o pegou de surpresa. Ele parou de escrever e realmente pensou sobre a resposta. Estava cansado, estava aprendendo coisas difíceis, estava ganhando menos dinheiro do que antes. Mas havia algo diferente, algo que ele não conseguia nomear. Estou, ele disse finalmente. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo, eu tô fazendo algo que importa. Naquela noite, Camila não foi dormir imediatamente. Ficou sentada na sala, pensando sobre o homem com quem havia se casado 15 anos antes e o homem que ele estava se tornando agora. Não sabia ainda se gostava da mudança, mas pela primeira vez em meses, sentia curiosidade sobre o que viria a seguir. 6 meses depois do primeiro dia de Diego no restaurante, Iracema observava o filho com uma mistura de orgulho e surpresa. Ele havia se transformado completamente. Chegava antes do horário, conhecia os nomes de todos os fornecedores, sabia calcular o custo de cada prato e tratava os funcionários com respeito genuíno. José Antônio havia comentado, na semana anterior,
que o Diego era o melhor ajudante que já tivemos. Camila, por sua vez, havia passado por sua própria transformação, embora de forma mais silenciosa. As conversas ásperas haviam dado lugar a um respeito relutante pelo comprometimento do marido. Ela havia começado a fazer perguntas sobre o trabalho dele, a demonstrar interesse pelos desafios que ele enfrentava no restaurante. Foi numa sexta-feira, movimentada, que tudo mudou novamente. Diego estava conferindo o estoque quando ouviu Iracema conversando ao telefone na sala que ela usava como escritório. Sim, Dr. Henrique, eu entendo a urgência, ela dizia. A voz tensa, mas preciso de mais alguns dias para organizar as coisas aqui. Diego se aproximou da porta entreaberta, preocupado com o tom da conversa. Não posso simplesmente parar tudo de uma hora para outra. Tenho responsabilidades, funcionários que dependem de mim. Houve uma pausa, eu sei que já adiei 2 vezes, mas tá bem, segunda-feira então. Quando Iracema desligou o telefone, Diego a encontrou sentada na cadeira, olhando pela janela com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Havia algo de vulnerável ali, algo que a fazia parecer mais velha. Mãe, tá tudo bem? Ela se sobressaltou, como se tivesse esquecido que não estava sozinha. Diego? Sim, está tudo bem, não parece. Quem era no telefone? Iracema hesitou por alguns segundos, claramente debatendo internamente se deveria ou não contar a verdade. Era meu médico, Dr. Henrique Carvalho, do Hospital Regional. Algum problema? Preciso fazer uns exames mais detalhados. Nada demais. A voz dela era firme demais, como quando tentava convencer a si mesma de algo. Diego sentiu um frio no estômago. Que tipo de exames, Diego? Não é nada para você se preocupar, são só precauções. Mãe, eu trabalho aqui há 6 meses. Aprendi a reconhecer quando a senhora está preocupada. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Me conta o que está acontecendo. Iracema suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso há muito tempo. Há algumas semanas, durante um exame de rotina, eles encontraram algo que precisa ser investigado melhor. Uma pequena alteração nos exames de sangue. Alteração como? Pode não ser nada. Pode ser só uma irregularidade passageira. Ela evitava olhar diretamente para ele. Mas o Dr. Henrique quer fazer uma biópsia para ter certeza. A palavra biópsia ecoou na cabeça de Diego como um sino funeral. Desde quando a senhora sabe disso? Há 3 semanas. 3 semanas. A voz dele saiu mais alta que pretendia. Por que não contou antes? Por que não queria preocupar ninguém desnecessariamente? EPORQUE. Ela fez uma pausa, porque aprendi que às vezes é melhor enfrentar as coisas sozinha primeiro, antes de envolver a família. Diego sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos esses meses trabalhando com a mãe, aprendendo sobre sua força e determinação, ele havia esquecido que ela era acima do tudo, humana, vulnerável, mortal. A senhora não está sozinha, ele disse, a voz trêmula. Não mais. Iracema olhou para ele pela primeira vez desde o início da conversa, e Diego viu lágrimas nos olhos dela, que ela tentava conter. Diego, eu construí tudo isso pensando no futuro da família, nos netos, em você, se alguma coisa acontecer comigo. Não vai acontecer nada, ele a interrompeu, embora não tivesse certeza de nada. Pode acontecer. E se acontecer, eu preciso saber que tudo que construí vai continuar, que não vai se perder. Foi nesse momento que Diego entendeu por que a mãe havia insistido tanto para que ele aprendesse o negócio do zero. Porque havia sido tão rigorosa e ensiná-lo cada detalhe. Não era apenas sobre dar-lhe o emprego, era sobre preparar um sucessor. Por isso a senhora estava me ensinando tudo, por isso, e porque você precisava aprender o valor do trabalho honesto. Porque você precisava entender que construir algo significativo requer dedicação, sacrifício, humildade. Ela se levantou da cadeira e caminhou até a janela. E porque se algum dia você tivesse que assumir isso aqui, eu queria ter certeza de que você faria as coisas da maneira certa. Diego ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. A transformação que ele havia passado nos últimos meses
Não havia sido apenas sobre crescimento pessoal. Havia sido um teste, uma preparação. Quando é a biópsia? Segunda-feira, eu vou com a senhora. Diego, você não precisa. Eu vou, ele disse com firmeza. E a Camila também. E as crianças vão ficar com a avó Carmen. Naquela noite, Diego contou tudo para Camila. Ela ouviu em silêncio. E quando ele terminou, havia lágrimas em seus olhos. Meu Deus, Diego. E eu reclamando de vocês estarem trabalhando juntos, enquanto ela estava passando por isso sozinha. Ela não está mais sozinha, Diego disse, abraçando a esposa. Nós vamos estar lá para ela, como nós deveríamos ter estado desde o início. A segunda-feira chegou carregada de ansiedade. Diego e Camila acompanharam Iracema ao hospital e passaram 3 horas na sala de espera enquanto ela fazia os exames. Quando o médico finalmente apareceu, todos os 3 se levantaram como um só. Bem, Dr. Henrique disse, tirando os óculos e limpando as lentes. As notícias são melhores do que esperávamos. Iracema segurou a mão de Diego com força. A alteração que encontramos é benigna, nada mais que uma pequena inflamação causada por estresse e cansaço. Com alguns ajustes na dieta e mais descanso, deve se resolver completamente. O alívio foi tão grande que Diego sentiu as pernas fraquejarem. Camila começou a chorar abertamente. E Iracema fechou os olhos, sussurrando uma oração silenciosa. Mas o médico continuou: isso é um aviso, dona Iracema. A senhora precisa diminuir o ritmo. Está trabalhando demais para alguém da sua idade. Doutor, eu tenho responsabilidades, que podem ser divididas com outras pessoas. Ele a interrompeu. Oh Henderson, efetivamente para Diego. A senhora construiu algo maravilhoso, mas agora precisa aprender a delegar. Na volta para casa, os 3 ficaram em silêncio por um tempo, cada um processando o que havia acontecido. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Sogra, eu quero pedir desculpas por tudo, pelo jeito que a tratei, pela forma como reagi quando Diego começou a trabalhar com a senhora. Camila, não, deixa eu falar. Camila se virou no banco do carro para olhar para Iracema. Eu estava errada, completamente errada. Vulcanal estava humilhando Diego. Você estava salvando nossa família, e eu era orgulhosa demais para enxergar isso. Nós todos cometemos erros, Iracema disse, suavemente. Mas eu quero consertar os meus, quero aprender. Quero fazer parte disso que vocês estão construindo juntos. Diego olhou pela retrovisor e viu a mãe sorrindo pela primeira vez em semanas. 3 meses depois, numa sexta-feira ensolarada, o restaurante Dona Flor estava mais movimentado que nunca. Diego agora gerenciava 2 dos 3 restaurantes, tendo provado sua competência e dedicação. Camila havia deixado o emprego na loja de roupas e assumido o marketing e atendimento ao cliente, descobrindo que tinha talento natural para relacionamento com pessoas. Iracema continuava sendo a proprietária e tomando as decisões importantes, mas agora dividia as responsabilidades operacionais com a família. Ela havia aprendido a confiar, e eles haviam aprendido a valorizar. Era o aniversário de 13 anos de Bernard, e desta vez, a celebração seria no mesmo restaurante, onde tudo havia começado 1 ano antes. Mas agora, em vez de exclusão e humilhação, havia união e gratitude. Vovó, Bernardo disse, soprando as velas do bolo. Posso fazer um pedido especial? Claro, meu amor. Eu quero trabalhar aqui quando for maior. Quero aprender como você e papai. Iracema olhou ao redor da mesa, vendo Diego com as mãos calejadas pelo trabalho honesto. Camila sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos. Marina desenhando num guardanapo os pratos que queria inventar para o restaurante. Tem vaga? Ela desrenda, mas vai ter que começar lavando pratos. Como todo mundo. Pode ser, Bernardo respondeu. Sério, o papai disse que é assim que a gente aprende de verdade. Naquela noite, depois que todos foram para casa, Iracema ficou sozinha, no restaurante, como sempre fazia para conferir se tudo estava em ordem, mas desta vez era diferente. Ela não estava sozinha por necessidade, mas por escolha. Amanhã, Diego chegaria cedo para abrir o segundo restaurante. Camila viria para planejar a campanha publicitária do novo cardápio, e a vida continuaria. Ela se sentou na mesa principal,
aquela com vista para o jardim interno, e abriu o caderno onde anotava os pensamentos importantes. Na primeira página, escreveu: "Hoje aprendi que não é o tamanho da herança que deixamos que importa, mas o tamanho das pessoas que ajudamos a formar." Antônio ficaria orgulhoso. "Eu estou..." Fechou o caderno, apagou as luzes e saiu do restaurante sabendo que pela primeira vez, em 20 anos, não carregava sozinha o peso de tudo que havia construído. Na rua, parou para olhar a placa na entrada. Restaurante Dona Flor. Empresa familiar desde 2024. Diego havia sugerido acrescentar essa última parte, e ela havia concordado imediatamente, porque afinal, algumas heranças não se medem em dinheiro. Elas se medem em dignidade recuperada, em lições aprendidas, e no amor que finalmente encontra seu caminho de volta para casa. A lua cheia iluminava as ruas de Joinville, enquanto Iracema caminhava para seu carro, carregando no coração a certeza de que o melhor ainda estava por vir.